Nós ficamos bastante tempo com uma bateria de mensagens falando sobre as casas que Jesus entrou, para a gente dar o nosso pontapé inicial na casa de fé. E foram bastante casas que foi falado aqui. Quem veio aqui na maioria das vezes... Susto. Na maioria das vezes, conseguiu entender a importância que é Jesus entrar na sua casa. E vocês tiveram ali o prazer de entender cada casa que Jesus visitou, cada casa que Jesus entrou e a diferença que ele fez ao entrar em cada lar. E hoje, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, hoje nós vamos falar da última casa que Jesus entrou. Eu queria falar para você sobre a última casa da nossa série que Jesus entrou. E nessa vez é a casa de Marta e Maria. Eu te confesso que essa pregação vai ser praticamente todinha para mim. E vocês vão entender, quem me conhece, que essa pregação é minha luta diária. Por isso que eu deixei ela por último. Então eu queria que você prestasse bem atenção e abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, no verso 38 ao 42. E os meus midianitas amados, bota o fundinho para mim, por favor, e bota na versão NVI, por favor. Eu acho que tinham trocado a versão aí, para o povo acompanhar certinho aqui. Lucas, capítulo 10, no verso 38 ao 42. É uma história bem conhecida, onde nós vamos entender a função de Jesus entrar numa casa e como devemos agir. Vamos ler juntos? Acompanha na tela, você que trouxe sua Bíblia de papel, acendemos a luz para você conseguir ler. Então vamos lá. Lucas 10, verso 38. Na casa de Marta e Maria, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor a Marta: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui, Santo Deus, Eterno Pai. Pai, muito obrigado por mais oportunidade de falar o Teu nome. Pai, eu te peço que o Senhor venha me usar de forma extraordinária. E também que o Senhor venha me esconder atrás de sua cruz, Pai. E que eu não venha falar nada que venha de mim. E tudo somente do Teu Espírito Santo. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, como eu falei, nós falamos aqui de várias casas. Falamos da casa de Cafarnaum, onde os amigos subiram com um paraplégico, colegiado, pelo telhado, ele foi curado, foi perdoado por Jesus. Falamos também da casa de Emaús, onde Jesus encontrou com aqueles dois homens pelo caminho. Falamos da casa de Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos. Falamos da casa de Levi, que é o Mateus, também era cobrador de impostos, que a diferença que Jesus fez na casa desses homens, que era odiado por muitos. Falamos da casa da última ceia, falamos da casa de Pedro, falamos da casa de Simão, falamos da casa de Caná, onde foi o primeiro milagre de Jesus, que transformou água em vinho. E hoje, a última casa que o Espírito Santo pôs no meu coração foi a casa de Marta e Maria.
É uma história muito importante que até hoje foi pregado para mostrar para a igreja a diferença de que Jesus faz quando entra numa casa. E hoje, para terminar essa série, eu preciso mostrar para a igreja como se portar quando Jesus entra na nossa casa. E é dessa forma que é uma história que traz muitas dicas da forma que nós precisamos ir quando nos encontramos com Jesus. Ainda mais quando Ele entra na nossa casa. Jesus tem várias formas de entrar na minha e na sua casa. E nessa trajetória nós vamos aprender. Então Jesus, no caminho de Jerusalém, chegou ao povoado chamado Betânia, que era alguns quilômetros próximo ali de Jerusalém. E aí uma mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. E isso tudo foi acontecendo. Se você ler nos evangelhos, verá que essa família, Marta, Maria e o seu irmão Lázaro, eram amigos pessoal de Jesus. Por isso que sempre quando ele passava por Betânia, ele repousava na casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram irmãos e amigos de Jesus, como a palavra de Deus que nós acabamos de ler nos diz. Isso é sinal que toda vez que ele passava por lá, era lá que ele ficava. E eu quero aqui destacar a diferença de escolha dessas irmãs, Marta e Maria, em alguns capítulos aqui do Evangelho de Lucas e do Evangelho também de João. Em João 11, Maria, ela se joga nos pés de Jesus, adorando a Ele, aos seus pés, com perfume. E Marta servia. Marta estava trabalhando. Em João 11 também. E também lá em João 12, logo no próximo capítulo, Marta, ela, enquanto o irmão já tinha morrido, Maria, ela estava em casa, esperando Jesus chegar, que tinha 2 dias já de morto, Lázaro. E Marta, quando soube que Jesus estava entrando na cidade, ela já foi de encontro, indagando: se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Maria estava em casa. Não vou falar que ela estava tranquila, mas Maria estava em casa aguardando Deus fazer alguma coisa. Então, você já consegue entender a diferença de Marta e a diferença de Maria, e que alguns aqui já começaram a se identificar. Você, no lugar de Marta e Maria, quem você seria? Sabendo que o seu irmão já estava 2 dias de morto e você tinha um melhor amigo que ressuscitava pessoas. Como você agiria? E ele fez isso de propósito, para glorificar o nome do Pai dele. Ele queria ressuscitar, ele não queria só curar. Maria já estava entendendo, mas Marta não, já foi logo de encontro, indagar na entrada da cidade: tu era para estar aqui, meu irmão. Eles eram amigos, imagina ela falando: tu era para estar aqui, tu ia salvar meu irmão, já está lá morto 2 dias. E Maria estava em casa. Eu creio que ela devia estar orando. A palavra de Deus não fala, mas numa situação dessa, normal. Não é verdade? Então, em qual mulher você se identifica? Com a Marta ou a Maria? Então, com base nessa reflexão, segundo o Evangelho de Lucas que nós lemos, Jesus nos ensina como devemos escolher essa melhor parte quando Jesus entra na nossa casa. E são 3 dicas que eu preciso trazer para a igreja. Como se portar quando Jesus entra na nossa casa. Como escolher a melhor parte quando Jesus entra na nossa casa. Em primeiro lugar, a melhor forma da gente se portar quando Jesus entra na nossa casa é sentando-se aos pés do Senhor. Como assim, pastor? De onde tirou isso? Do versículo 39 que acabamos de ler. Maria sentou-se aos pés do Senhor. E o que seria sentar aos pés do Senhor hoje em dia? Porque Jesus não está mais em carne e osso entre nós. O que seria sentar aos pés de Jesus nos dias de hoje? Esse ato era de costume naquela época. Todo mestre
Estava num lugar e as pessoas, discípulos, acompanhantes, seguidores, sentavam no chão para escutar o direcionamento do mestre. Então isso era um costume daquela época. E o que hoje seria sentar aos pés do Senhor? Ele não está encarnado entre nós, porém, Ele está em espírito na hora que estamos lendo a palavra de Deus. É uma forma de sentar aos pés do Senhor, porque você, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você nunca mais lê essa Bíblia sozinho. O Espírito Santo estará sempre com você. É o momento que você separa para ler com o professor do lado, para ler com o aconselhador do seu lado. E também uma outra forma é quando entramos no nosso quarto para orar, como Mateus 6, no versículo 6 nos ensina. Entra no seu quarto, fecha a porta. É uma forma de sentar aos pés do Senhor, que ali Ele estará. A outra forma é onde 2 ou mais se reunir no nome dEle, Ele também se faz presente. São essas formas de invocar Deus na sua vida. E eu creio que nessa noite, onde estão 2 ou mais, aqui tem muitos, e a presença dEle é confirmada neste lugar. Amém? Nós estamos aqui escolhendo a melhor parte, escolhendo a boa parte, sentando aos pés do Senhor. Não sou eu o Senhor, não. Ele é o Senhor. Amém? Só que muitas das vezes nós valorizamos muito a performance, o fazer, o servir, o trabalhar, e acabamos substituindo pela adoração. Só que tudo tem sua hora. Esse é o problema da nossa humanidade. A gente não consegue separar essa hora. Quem aqui já usou essa palavra de nome correria na vida? Levanta a mão. Quem já usou essa palavra? Correria. Pouca gente, estou acreditando nisso não. Quem já usou essa palavra correria no seu dia a dia? 90% da igreja já usou essa palavra. Correria. E essa é a verdade. E eu quero te falar uma frase: quando o diabo ele não consegue te parar, ele te acelera. Cuidado. Ele te acelera. A gente precisa entender que nós precisamos, no momento do nosso dia, escolher a boa parte, que é estar aos pés do Senhor. Sempre quando eu falo sobre isso, de separar um tempo de estar aos pés do Senhor, eu trago essa conta, essa matemática, porque nem todo mundo já escutou o que eu já falei, para entender o quanto que a gente não separa essa melhor parte do dia ao Senhor. Eu fiz uma conta que eu sempre trago quando eu falo sobre isso. O dia tem 24 horas, não é isso? Se convertermos 24 horas em minutos, se tornarão 1.140 minutos. Vai aprendendo matemática aí. 1.140 minutos. Aí me pergunta, será que eu tiro o dízimo do meu dia para Deus? Isso eu acho muito difícil. Eu acho bem difícil. O dízimo do nosso dia, 10% desse 1.140 minutos, que é equivalente a 2 horas e 24 minutos. Eu ficaria muito feliz se alguém falasse assim: pastor, eu tiro 2 horas e 24 minutos do meu dia para estar aos pés do Senhor. Eu dou o meu dízimo do meu dia para estar aos pés do Senhor, 2 horas e 24 minutos. E 40 minutos. Eu ficaria muito feliz. Eu sei que isso é difícil. Mas onde eu quero chegar? Pasmem agora. Será que você doa 1% do seu dia? Somente 1%. O dízimo é 10%. Eu creio, eu assumo que é difícil na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas 1% já é demais. E eu creio que muitos aqui, inclusive eu, já vivi dias de não entregar 1% do meu dia para Deus. Pastor, que conta é essa? Quanto vale 1% de 24 horas? Que é 1.140 minutos. Será que eu já fiz isso no meu dia? Não doei 1% do meu fôlego de vida, do meu respirar quando acordar? Será que eu faço isso, pastor? Não é possível. Eu creio que muitos aqui irão entender que faz. Sabe quando vale 1% do seu dia? 11 minutos e 40 segundos. Eu não vou pedir para levantar a mão não.
é só você responder para você. Quantos aqui já não entregaram 1% do seu dia para Deus? 11 minutos e 40 segundos. Sem hipocrisia, eu creio que todos já viveram isso. 1% do seu dia dedicado ao Senhor. 1% escolhendo a boa parte para estar aos pés do Senhor. Tem várias maneiras. Às vezes a correria nos pega, mas você durante a correria, você consegue botar um louvor e se conectar com Deus. Durante a correria, você está indo de uma cidade para outra, você no seu carro sozinho. É o momento de você conversar, olhar para o lado, imaginar ali, o Espírito Santo está aqui do meu lado conversando comigo. Conversa com Deus. Quantas vezes a gente vai daqui para lá, não pega sinal de rádio, esqueceu o Bluetooth, não pega, e a gente vai em silêncio, não bota nem o louvor no carro e nem conversa com Deus, porque a nossa cabeça está tão atribulada de coisas, e a gente não consegue separar um momento com Deus na nossa vida. Quantas vezes só oramos para agradecer no momento das refeições, e olhe lá, muitas vezes a gente faz a nossa refeição e nem agradece ao Senhor. Quantas vezes nós deixamos de orar na hora de dormir, com sono, e você começa aquela oração, e daqui a pouco você está orando, Jesus abençoa Deus, me livra de todo livramento. Não é verdade? Começa a ler a Bíblia na hora de dormir, para ver se você vai conseguir ficar 3 minutos. O melhor sonífero do mundo é a Bíblia. Tem dificuldade de dormir, irmão? Se tiver alguém aqui, lê a Bíblia, pô. Te garanto que em 3, 5 minutos você já vai estar dormindo. É o teu melhor sonífero, para tu ver como é que o mundo espiritual é. Às vezes você bota uma série lá da Netflix, tu maratona a madrugada inteira. Bota uma série dessa aqui, ó, só, uma página. Vê se você consegue ler. Amém ou não amém? Isso é verdade, meus irmãos. Quantas vezes na hora que acordamos, ao invés de falar, bom dia Espírito Santo, obrigado por ter me acordado. E a nossa primeira ação, acordou, abriu o olho, vê todas as notificações atualizadas. Tá rindo de você mesmo, né? Estou trazendo a pura verdade aqui. Eu não falei que ia pregar para mim aqui hoje? Eu não sou super-homem, não. A nossa rotina do dia pega se a gente demole. Mas eu aprendi que ao nosso acordar, nós precisamos, primeiro é a conexão com o Espírito Santo de Deus. Primeira conexão, primeiro café é falar, Senhor, muito obrigado. Que seja feita a tua vontade nesse dia. Pelo menos essa frase você precisa usar. Depois você vê as coisas do mundo, as coisas de fora. Tire o seu café com Deus. Às vezes você acorda e o Espírito Santo está ali. Imagina eu estou acordando, o Espírito Santo está aqui. Ele vai acordar, vai falar comigo. Aí tu acorda, nem lembra dele. Aí ele olha, vai pegar o celular. Caramba, mais um dia. Mas na hora de dormir ele vai falar comigo. E na hora de dormir também, você não fala com ele. E às vezes você reclama, nossa, eu não tenho um amigo, não tenho um melhor amigo, ele está do seu lado, está contigo todo dia. Da Trindade é o mais esquecido. Espírito Santo, o Deus esquecido. Eu vou pregar isso aqui já já. Eu tenho essa mensagem muito boa. Espírito Santo, o Deus esquecido. É o que a gente faz com ele todo dia. Então Jesus, ele está interessado em quem você é e não no que você faz. Conseguiu entender? Ele está interessado em quem você é, não em que você faz. Às vezes o ativismo nos separa tanto dele e a gente nem entende isso. Às vezes a nossa correria do dia a dia nos afasta tanto dele que a gente nem consegue lembrar dele. E eu estou falando isso na igreja também. O médico falou para mim, repouso. Eu operei sexta-feira, domingo eu já estava aqui no culto. O médico falou para mim, repouso. Tivemos um fan-day ontem aqui. Quem estava subindo na escada fazendo as coisas? Pergunta. Pastor. Eu não falei que ia pregar para mim?
eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu amo muito a igreja, mas eu não posso amar mais a igreja do que a Deus. Estão conseguindo compreender? E aqui tem um monte de pastor Leandro aqui, só reparar, as agitação para lá e para cá fazendo papapá, e a gente às vezes esquece de adorar. É isso que nós fazemos no dia a dia. E em segundo lugar, devemos escolher a melhor parte quando Jesus entra na nossa casa, não se ocupando em muitos serviços. Foi tirado do versículo 40. Jesus nos fala que Marta estava muito ocupada e com muito serviço. Jesus estava ali com seus discípulos. Imagina uma pessoa chegar do nada na sua casa com mais 12. Ninguém tinha tênis naquela época. Se Marta era uma pessoa ativa, gostava de cuidar da casa, imagina chegar com mais 12, com o pé cheio de barro. Imagina aquele tapetão bonitão que Marta colocou na sala. E Jesus chega com mais 12 candangos sujos e entra naquela casa. Às vezes a gente julga Marta, mas como você viveria esse momento? Será que você não se preocuparia? Nossa, vai sujar tudo, vou fazer aqui, vou arrumar ali, vou pegar uma vassoura, vou varrer e tal. Marta é muito julgada, mas a gente vai entender aqui a forma de entender a história de Marta. Como você reagiria? A gente precisa entender que o trabalho, ele nunca pode substituir a intimidade com o Senhor. O trabalho, ele nunca pode substituir a intimidade com o Senhor. Eu sirvo de testemunho para esse tópico aqui também. Eu falei que essa palavra era toda para mim. Se ninguém me segurar, se eu não tiver uma senhora chamada Pati do meu lado, eu viro a madrugada. Nós abrimos uma igreja lá no Rio, no bairro chamado Santa Cruz, que eu era o pastor auxiliar. E o meu pastor, ele botou câmera na igreja para mandar embora. Porque ele falou, vai para casa, porque já são 2 horas da manhã, tu está aí pintando isopor para botar no teto ainda, vai para casa. Aí minha esposa pegava o carro, ela já chamava de resgate do soldado Wayne. Ela ia me resgatar lá na igreja, todo sujo de tinta, 2 horas da manhã. Feliz da vida. No outro dia, 7 horas, eu estava lá de novo. Mas porque eu tinha uma mulher sábia, uma esposa sábia. E se não fosse sábia? Será que não atrapalharia o meu casamento? O meu pastor estava certo de mandar ir para casa. E eu errei muito com isso, de colocar o meu amor pela obra maior do que o amor do dono da obra. O primeiro ministério é cuidar da nossa casa. O nosso primeiro ministério é a nossa família. E lá em Santa Cruz eu errei com isso. Você pode ver que meu carro em frente à igreja, vezes na semana, mas eu estou aqui fazendo coisa de Deus. Não é só obra não, não é só varrendo, pintando não. É muita coisa. E muitas vezes minha esposa está comigo também, que ela gosta. Então nós precisamos ter esse cuidado. Às vezes fazemos uma obra sem conhecer o dono da obra. A gente já quer servir, mas sem gerar intimidade com o Senhor na nossa vida. O Senhor, Ele está mais interessado em seu coração do que em suas mãos. Ele quer primeiro o teu coração, para depois querer o teu servir. Ele está muito mais interessado em seu coração do que em que suas mãos podem fazer. E em terceiro lugar, outra dica, que devemos escolher a melhor parte quando Jesus entra na nossa casa, é compreender os alertas de Jesus. No versículo 41 que nós lemos, Jesus, ele alerta Marta. Como que ele alerta Marta? Ele chamou ela pelo nome. E a palavra de Deus, ela nos ensina que toda vez que Jesus chama pelo nome, e ainda mais dobrado, 2 vezes, ele chamou para uma exortação, chamou para um confronto, chamou para transformar. E nesse momento ele falou: Marta, Marta, Pedro,
Pedro, 3 vezes: Saulo, Saulo, por que me persegue? Estou conseguindo entender que Jesus chamou nessa ocasião para exortar, para chamar para um confronto e ser diretamente. Pense comigo, no verso anterior, Marta faz totalmente ao contrário disso, querendo atingir a irmã indiretamente, mas Jesus, ele traz o confronto direto. Jesus, tu acha certo eu aqui, minha irmã aí, sem fazer nada? Marta. Qual é a dica que Jesus está trazendo para a gente aqui? Às vezes a gente gera um problema, ou alguém gera um problema conosco, a gente fala para 10, 20, 30, 100 pessoas que não tem nada a ver com aquele problema e não chega para a pessoa do problema para resolver. Marta, ela fez isso. Jesus, tu acha certo isso? Podendo chegar, irmã, vamos ali, tu consegue me ajudar? A irmã falou, não, tu senta aqui também, que o momento agora é de adorar o Senhor. Mas Marta foi o quê? Jesus, tá certo isso? Quantos você conhece, ou até você mesmo que pratica isso, está com o coração contrito, está com raízes de amargura crescendo por uma pessoa, e você chega para pessoas do lado, tu acha certo essa atitude? Tu acha certo isso que o fulano fez? E não chega para certo, meu irmão, eu não gostei dessa atitude. Meu irmão, eu não gostei dessa atitude. Vamos consertar isso. Acabou o problema. Agora a gente fala para várias pessoas que não tem nada a ver. E acaba virando o quê? Lá no Rio a gente chama de... Começa com F, que também é com F. Lá no Rio é fofoca, aqui é fuxico. Acaba acontecendo isso. E vai contaminando um monte de gente que não tem nada a ver, e daí que a pessoa já começa a não gostar daquela pessoa também, porque não entendeu o lado da outra pessoa. Isso vai gerando um problemão em qualquer lugar de convívio hoje. E é isso que Jesus está nos trazendo de dica. A gente precisa levar diretamente o problema para a pessoa que causou o problema para consertar. É essa a forma correta de praticar. Sabe por quê? Se Judas faz isso com Jesus, ele não se jogava do precipício. O que ele fez? Ele foi lá nos homens que pagaram 30 moedas de prata para ele. E ele ficou com tanto remorso que não dava pena de tratar com Jesus, que se jogou e se matou. É isso que gera em nós raízes de amargura, quando a gente não vai tratar diretamente com a pessoa. Imagina se Judas vai falar com Jesus: Jesus, foi eu que te vendi. Ô filhão, você me ajudou, era o propósito que teria que ser cumprido. Como José fez com seus irmãos: pô, eu te joguei no poço. Sim, muito obrigado, hoje eu sou governador porque tu me jogou no poço. Essa seria a resposta de Jesus. Teria que se cumprir essa justiça. Obrigado, você foi usado para isso. Te perdoo, filhão, vamos continuar. Mas não, ele foi com as pessoas erradas e se jogou no precipício. E é assim que acontece nas nossas vidas. Procure a pessoa certa. Então, quando ele chama 2 vezes o nome, ele chama para confronto. Eu falei aqui o exemplo de Pedro, eu falei o exemplo de Saulo. Todas as vezes que Jesus chamou pelo nome em dobro, houve transformação. Alguns estudiosos falam que quando Jesus chamou Pedro 3 vezes, perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Foi a partir dali o momento da conversão real de Pedro. Dali que ele saiu, e na primeira conversão ele já ganhou mais de 3.000 almas. Até então, naquele momento, ele já tinha desviado, já estava voltando a pescar peixe de novo. Estava num barco quando Jesus chegou na praia. E Jesus fala: Pedro, Pedro, Pedro. E foi ali que transformou a vida de Pedro realmente. E nessa noite, Jesus está falando: filha, filha, filho, filho. Vamos virar chave, vamos transformar. Eu estou todo dia na tua presença e você não está vendo, você não está percebendo. Filho, filha, você está se ocupando demais, preocupado demais com muitas coisas. Volte para os meus pés, escolha a melhor parte. É esse o recado de Jesus para você nessa noite e para mim também. Escolha a melhor parte. Essa atitude é uma demonstração de amor.
A palavra nos ensina que o Senhor repreende quem Ele ama. Não esqueça que Marta, Maria e Lázaro eram seus amigos, e Ele repreendeu Marta. Outro adendo que eu quero falar aqui com você. Às vezes nós ficamos chateados com quem nos repreende. E eu vou te falar, muitas das vezes esses são os seus melhores amigos. A Bíblia fala em Provérbios que o tolo ele odeia repreensão, mas o sábio, ele cresce muito com isso. E eu aqui como pastor dessa igreja, se eu fizer alguma coisa de errado com você, chega para mim e fala. Pensa no negócio que eu amo. Isso me ajuda muito a crescer. Pastor, não gostei disso. Tem alguns aqui que já estão pegando essa chave. Eu amo. E já vai falar, glória a Deus. E isso me transforma. Isso me ajuda. Agora, falar daqui, falar dali, só traz tribulação para um grupo, para uma igreja, para um ambiente de trabalho. Trata direto com a pessoa. Repreenda a pessoa no amor. Pô, fulano, desse jeito não está certo, posso te ajudar? Não gostei disso não. Pô, não era melhor ter feito desse jeito? A pessoa às vezes nem pensou que teria outra forma de fazer. Eu vou errar muito com todo mundo aqui ainda, mas chega para mim e fala, eu declaro isso, eu amo quando a pessoa fala para mim que eu errei, que eu preciso melhorar em alguma parte. E assim nós devemos ser, o convívio vai melhorar muito mais aonde você estiver, não é só na igreja. Aquele que te repreende é o que te ajuda, é o teu melhor amigo. Aquele que dá tapinha nas tuas costas e fala, não, seja feliz, faz o que te faz feliz, faz o que teu coração manda, assinado embaixo, Satanás. Isso é claro, gente. Jesus diz duas palavras no versículo 41. A primeira palavra, preocupada, e a segunda é inquieta. Quantas vezes estamos na presença de Deus com a cabeça cheia, com esgotamento mental, físico, espiritual, e esquecendo o principal, que é estar aos pés do Senhor? Quantos aqui estão assim nessa noite? Cabeça cheia, já está aí coçando o dedo, caramba, tem que falar com fulano, tem que falar com esse fulano, será que fulano não me ligou? Ih, meu Deus, como é que está isso, como é que está aquilo? Já está a cabeça rodando, igual a minha que tem TDAH, eu acho que estou pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, estou aqui pregando, mas minha mente está em um monte de lugar também. Mas nessa hora eu escolho a melhor parte, e nada me atrapalha. E assim é a nossa vida, nós precisamos tomar cuidado, trabalhar com isso, de estar no momento dos pés do Senhor, esquece que está lá fora, esse momento é meu e teu, Pai. E ainda no versículo 41, Jesus continua alertando a Marta que apenas uma coisa é necessária naquele momento. Como disse anteriormente, tudo tem sua hora. Tem momentos que devemos parar com tudo e se deleitar aos pés do Senhor, se derramar aos pés do Senhor. Joga essa ansiedade, essa impulsividade, essa afobação, essa irritação por terra nessa noite. Enquanto Marta preparava uma refeição, Maria recebia tudo ali aos pés do Senhor. O alimento necessário para aquele momento, que ela escolheu a boa parte. E aqui eu quero concluir para a igreja. Concluir essa mensagem com apenas 3 tópicos. Mas que eu creio que você já entendeu o recado de Jesus para você, como eu já entendi para mim. Era uma história, e em toda essa história eu destaco 3 verdades em relação à escolha de Maria. A primeira verdade foi a postura de Maria ao se assentar aos pés do Senhor e aprender os seus ensinamentos, uma postura de quem quer mais de Jesus. A segunda postura foi a sabedoria de Maria, foi uma questão de escolha dela, de decisão, de escolher a melhor parte, e essa decisão está em nossas mãos. E o que você escolhe? Ser uma pessoa agitada, ansiosa, ou você decide usufruir da melhor parte do Senhor? E a terceira escolha foi uma escolha duradoura de Maria, porque a última frase que nós lemos no versículo 42, Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Foi uma escolha duradoura, dela não será tirada. Uma escolha muito importante, porque Jesus já está falando de eternidade. E é uma coisa que a gente esquece no nosso dia a dia, por causa da correria, é da eternidade. Porque às vezes a gente corre tanto atrás das coisas para nós
próprios. E a gente esquece que a gente não vai levar nada daqui. A gente esquece que tem uma eternidade. A gente esquece que tem ruas de ouros para nós caminharmos. A gente esquece que não vai haver mais tristeza, não haverá mais choro. E a gente foca muito nas coisas daqui, que a gente não vai levar nada daqui. Eu não estou falando, nossa, não tem que correr atrás das coisas, sim, mas com moderação. Entendendo que nós temos um Pai que olha por nós. Entendendo que nós temos um Pai que faz a roupa crescer, que faz o sapato crescer para caminhar no deserto. Aquele que não deixa o passarinho sem fome. O que ele faria com seus filhos? E a gente só foca nas coisas daqui da terra, esquecendo que temos um céu, uma Jerusalém para nós morarmos. Sentar numa mesa linda, farta, dizendo que ele é santo, santo, santo. Às vezes a Paty fala, Leandro, não é possível, tu descansa nos braços esplêndidos do Senhor. Sim. Se eu não descansar, daqui a pouco eu infarto. E tanta coisa linda, tanta palavra que eu tenho que pregar ainda, quanta pessoa precisa ganhar para Jesus ainda. Eu descanso mesmo. A eternidade viveremos assentados na mesa de Jesus, contemplando a sua face, adorando aquele que é santo. Isso nunca nos será tirado. É isso que nós precisamos entender. Se nós não dermos valor a esses momentos aqui, se nós não dermos valor, eu já falei isso aqui, eu volto a repetir, se nós não demos valor ao minuto no nosso dia, o nosso TSD, o tempo a sós com Deus, tirar esse momento no nosso dia a dia, se a gente não dá valor a isso aqui na terra, o que a gente vai fazer no céu, se lá só vai fazer isso? Nossa, é muito chato separar um tempo com Deus todo dia. O que tu vai fazer no céu então? Lá vai ser esse chato. Conseguiu compreender a importância da gente se lançar aos pés do Senhor? Ele vai entender. Som. Eu preciso trazer esse filho comigo, como ele fez com Enoque. Lembra da história de Enoque? Deus levou ele. E é assim que eu quero que ele faça com a minha vida e com a sua vida. Mas para chamar a atenção do Senhor, será que você tem que deixar desleixado ele todo dia na sua vida? Ou você tem que pelo menos lembrar dele? Senhor, muito obrigado. Senhor, eu estou aqui. Seja feita a tua vontade na minha vida. Você tem feito isso no seu dia a dia? Eu deixo essa para os nossos corações. Marta, nos 3 relatos bíblicos, agiu da maneira, dessa forma. E Maria também agiu da outra maneira, que você será a partir de hoje. Marta ou Maria? Eu não estou falando que você não tem que ter um pouco de Marta. Todos nós temos que ter um pouco de Marta. Senão a igreja não funciona. Mas com moderação. É o que eu fui aprendendo, ainda estou aprendendo ao decorrer do meu tempo. Com moderação. Ter tempo com Deus, tempo com a família, tempo para o trabalho, tempo com Deus. A nossa igreja prega muito isso. Deus, família, trabalho, igreja. Eu nunca vou chegar para você e falar, pastor, é aniversário do meu filho, aniversário da minha mãe. Não, tu tem que servir na mídia nesse dia. Nunca isso vai acontecer na nossa igreja. Fica sem mídia, mas você vai para o aniversário da sua família, vai passar o dia com sua mãe. Mas tem coisas e coisas que nós precisamos dividir. Que nós não venhamos perder esse privilégio de poder escolher a melhor parte. Lembrar de Deus no nosso dia a dia. Eu te queria chamar um ministério de louvor, por favor. Eu queria terminar contando uma história que me chamou a atenção nesse tempo que nós vivemos, algumas semanas atrás. Uma história que eu vou levar para o resto da minha vida. Infelizmente, o culto de domingo passado, nós tínhamos 35 pessoas aqui. 35 pessoas que puderam escolher a melhor parte. Escolher a boa parte. E eu não vim aqui cheio de ponto para dar exemplo não, porque eu ia fazer nada em casa, minha operação foi bem tranquila, porque eu amo escolher a boa parte. Eu já tenho 10 anos de evangélico, crente, se eu faltei 3 cultos em 10 anos foi muito, porque eu sou
Eu gosto muito de estar dentro de uma igreja. E minha família me acompanha juntinho. Glória a Deus. E onde eu quero chegar? A Brendinha me autorizou a falar. A Brendinha, ela estava numa caminhada, né? Fazendo o papel dela, de cidadão, torcendo para um prefeito, numa caminhada. E ela, no outro dia, ela me revelou que começou a chorar no meio dessa caminhada. O pessoal com aquela alegria, igual eu fiz um vídeo aqui, né, na política, tá todo mundo pá, na igreja está assim, né? Vocês viram o vídeo que eu fiz. E é o que acontece realmente. E ela falou: pastor, eu chorei tanto dentro daquela caminhada, do nada. E eu comecei a entender o porquê que eu estou chorando. Eu quero trazer isso aqui porque eu já pensei muitas vezes nisso. Às vezes eu vejo o Maracanã lotado, 70 mil pessoas. Eu falei: caramba, eu podia ser 70 mil pessoas adorando ao Senhor. Não seria lindo? E ela, no meio daquela caminhada, ela começou a ficar em pranto e olhando assim: nossa, eu comecei a imaginar essas pessoas adorando a Jesus da mesma alegria que elas estão aqui. Não seria tão lindo? E aquilo se conectou com o meu coração. Eu falei: realmente, será que se Jesus aparecesse aqui, teria uma caminhada daquela proporção? Carreatas dessa proporção, deixar de vir para a igreja, para estar nesses lugares, dia de culto, deixando de... Mas se você foi e se sentiu como a Brendinha, é porque o Espírito Santo está muito conectado. Estou falando porque eu já senti isso, e isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que ela não se sentiu mal. Ela sentiu: nossa, ela começou a olhar para aquilo ali e veja essas pessoas adorando a Jesus. Nós estamos nos últimos tempos, essas pessoas, imagina essas pessoas escolhendo a boa parte. E tinha muitos crentes evangélicos ali. Será que quantos pensaram nisso? Quantos pensaram: nossa, imagina uma marcha para Jesus desse jeito aqui, será que nós conseguiríamos fazer um dia? E eu queria terminar falando sobre isso. Será que você está escolhendo a melhor parte? Será que você, a mesma alegria se você depositou nesses 50 dias de campanha, você está depositando dentro da casa do Senhor? Escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte na sua vida. Porque nós estamos vendo todos os sinais. E eu creio que nós estamos na última geração. Jesus está às portas. E a gente está se distraindo com tanta coisa. Tanta coisa que a gente está se distraindo. E Ele está assim. Eu fiquei no domingo aqui e falei: Jesus, não volta hoje não. Não volta hoje não, por favor. Eu quero que esse povo vá, todo mundo junto com o céu de mão dada, ganhando o primeiro lugar. Essa foi a minha oração: Senhor, não volta hoje em nome de Jesus. Olha essa igreja como é que está. Em nome de Jesus, não faça isso, Jesus. Eu orei por você. Mas hoje, para a glória de Deus, a igreja está aqui repleta de pessoas escolhendo a melhor parte. Eu peço uma salva de palmas para você. Você escolheu a melhor parte. E eu queria terminar fazendo uma breve oração por você.